Olá, espectador e espectadora do Bom de Ler. Agora e na Hora, livro escrito pela Heloísa Seixas, autora carioca, é um livro estranho no bom sentido. Sabe quando você começa a ler um livro, vai sendo levada, já está se envolvendo, mas em determinado momento você pergunta: o que está acontecendo aqui? Você não sabe muito bem onde está pisando, para onde está sendo levada, onde vai chegar, mas você continua, porque o pacto de leitura já está dado, você e o livro. É uma leitura que causa um estranhamento. Um escritor é encontrado morto diante de alguns originais de sua autoria. Sabendo da morte dele, uma amiga entra no apartamento e recolhe esses originais. Quando você lê Agora e na Hora, é diante desse escrito que você está. Então a sensação é de como se você estivesse se vendo refletida num espelho. Sabe quando você se vê refletida num espelho e cria aquele abismo de imagens ao infinito? É um pouco essa sensação de ler Agora e na Hora. O escritor daquilo que você está lendo também está dentro do livro, ele é personagem daquele livro. Então, o tempo todo você se pergunta, você também faz parte desse jogo e você fica se perguntando, mas espera aí, isso aqui, esse conto foi escrito pelo autor que está morto e quem organizou é a amiga, enfim. Você se vê sendo parte desse jogo. Esse universo de mistério, esse universo da sombra, daquilo que não se explica, é um universo muito querido pela Heloísa Seixas, como vocês vão ver na entrevista. E Agora e na Hora é um livro que dá uma boa medida desse universo que a Heloísa cria para nós. Eu me formei em jornalismo sem menor vocação para jornalista, né? Uma coisa muito engraçada, porque o meu pai, embora fosse da área de economia, ele trabalhava no Banco Central com comércio exterior, mas ele tinha uma coluna sobre o comércio exterior no Jornal do Comércio. Então ele tinha um pezinho no jornalismo, uma paixão, mas ao mesmo tempo numa época em que ganhava-se muito mal. Então eu me lembro, eu garota, meu pai dizendo: seja tudo menos jornalista, minha filha, porque jornalista é muito mal pago. E eu ouvia aquilo sem o menor interesse, porque eu não pensava nunca em ser jornalista, né? Eu achava que eu não tinha a menor vocação. E acho que a verdadeira vocação do jornalista é a reportagem. E eu realmente não tenho vocação nenhuma para reportagem. Tanto que quando eu fui, por acaso, trabalhar em jornal, eu fui trabalhar na redação. E aí, de repente, anos depois, assim, quando eu já não tinha esse projeto, aconteceu que eu comecei a escrever. Comecei a escrever quase como um surto psicótico, sabe? Foi uma coisa, assim, na época, completamente inexplicável para mim. Eu já tinha quase 40 anos, eu vou fazer 66, quer dizer, tem 20 e tantos anos. E eu comecei a escrever e não Num consegui. jorro, assim? E, assim, as primeiríssimas coisas que eu escrevi já foram os contos que eu publicaria, sabe? Foi como se você tivesse todo aquele tempo sem escrever, se preparando para esse momento, né? Porque aí Olha, quando saiu já... isso não era claro para mim na época, mas depois ficou muito claro para mim, que é, eu realmente, desde criança, eu sempre tive uma coisa assim de me contar história dentro da minha cabeça. E eu contava a história como se eu estivesse escrevendo uma história, né? Só faltava assim quebrar em capítulos, sabe? Fazia umas pausas assim mentais. Engraçado isso. E muitos diálogos, né? Eu falava muito dentro da minha cabeça, com amigos imaginários, que é uma coisa que as crianças às vezes têm, mas às vezes não era nem com amigos imaginários, era com alguém que eu conhecia, que eu imaginava que a pessoa estivesse ali e eu contava uma história para ela. Então eu acho que essa coisa incontrolável que eu tive de começar a escrever, na época eu sentia como se todas aquelas histórias que eu me contei ao longo de todos aqueles anos, e aqueles personagens todos, e aqueles sentimentos envolvidos nas histórias,
tivessem se solidificando por excesso, né? Então, como se eu tivesse que abrir um caminho para aquilo sair. Eu tinha a sensação, na época que eu comecei a escrever, que eu ia enlouquecer, ou morrer, ou ficar doente seriamente, sabe? Eu tinha a impressão que aquilo ia me fazer mal fisicamente, se eu não escrevesse. Foi uma coisa assim, uma experiência até um pouco assustadora, né, no início. Depois a coisa se pacificou, né? Eu tô com o Rui há 28 anos. Eu comecei um pouquinho antes, quer dizer, é até uma coisa curiosa, eu falo isso. Nós dois viramos escritores ao mesmo tempo quando a gente se conheceu, porque o Rui também não era escritor, né? Eu conheci o Rui, ele era um jornalista, super bem estabelecido e tudo, mas não tinha pretensão a fazer livros até então, né? Então, o que aconteceu? A gente se conheceu na véspera do lançamento do Chega de Saudade. O Chega de Saudade, vocês devem saber e lembrar, foi um estouro. Foi um sucesso tão grande que o Rui não parou mais de escrever livros. E nisso, ao mesmo tempo, eu estou ali com aquelas sensações de escrever. E aí eu percebia as imensas inseguranças do Rui. Como ele tinha medo, como ele se sentia inseguro, como ele me perguntava as coisas, pedia a minha opinião. E eu pensava, poxa, esse cara escreveu Chega de Saudade, ele sabe tudo, ele está inseguro assim, então eu, com as minhas inseguranças, eu vou deixar isso acontecer também, vou escrever também. Então foi uma coisa assim, completamente ao mesmo tempo, agora escondido, né? Escrevi escondida do Rui durante, eu acho que 4 anos. Eu comecei a mostrar para os meus amigos primeiro, minhas amigas, minha filha. E as pessoas ficavam muito mexidas, né? Todas ficavam impressionadas porque achavam que não parecia comigo, parecia que eu tinha uma outra entidade dentro de mim que escrevia aqueles contos. Eu não achava isso, mas as pessoas achavam, talvez porque os Contos do Pente de Vênus, que foi meu primeiro livro, realmente eles têm uma força que hoje, quando eu pego para reler, eventualmente, eu me assusto. Mas hoje eu atribuo isso muito ao fato de ter ficado 40 anos sem escrever. Então, eu ficava tão impressionada com essas reações que eu falei, eu acho que eu vou mostrar para o Rui. Eu vou 2 meses. Não acredito. Sem dizer nada. Eu já tinha certeza que ele tinha detestado, que ele não tinha coragem de falar. E quando finalmente ele leu, ele gostou para burro. E, enfim, me ajudou, né, na época. Eu acabei conseguindo ser publicada por uma editora pequenina lá de Porto Alegre, que nem existe mais, chamada Editora Sulina. E o livro foi de cara, né, finalista do Jabuti, foi uma coisa, entrou em todas as listas de melhores do ano. Aí as portas se abriram para mim, eu fui para uma editora maior, o Coni é outro assim que virou assim total meu padrinho literário, né? O Coni fez a orelha do Pente de Vênus, né? Então a coisa, sabe, a coisa andou de uma forma muito acelerada e não teve volta, né? Tanto que alguns anos depois, talvez 2 anos depois de publicar meu primeiro livro, que foi Pente de Vênus, eu larguei o emprego onde eu estava para trabalhar por conta própria de freelance, para poder ter o meu horário, para poder escrever, porque a coisa me tomou, sabe, de uma forma... E Elô, você transita entre os gêneros, né? Como que é para você? Eu gosto muito, uma coisa que me fascina muito são as fronteiras, né? Borrar as fronteiras, né? Pular um pouquinho a cerca para um lado, para o outro. Eu tenho um livro chamado, um romance, saiu em 2003, se não me engano, chamado Pérolas Absolutas, que ele é narrado por 3 mulheres, e de repente eu comecei a
narrar também. Eu comecei a me meter na primeira pessoa, eu, Heloísa. Eu, pimba, eu botava uma voz lá que eu sabia que era a minha. Não era de nenhuma daquelas 3 mulheres. E aí aconteceu uma coisa muito estranha, eu fui me misturando com elas, de maneira que depois de um certo momento, eu não já sabia mais quem era que estava falando, e isso não tinha mais importância, né? Até porque é um livro sobre a loucura, então, sabe, é um livro interessante, é um dos livros meus que eu mais gosto. Aí, anos depois, eu fui fazer o 8º Selo, que saiu pela Cosac Naif em 2014, que são os confrontos do Rui com a morte, né? Que são histórias impressionantes, né? Algumas das quais eu vivi, outras não, mas igualmente impressionantes. E eu achei que eu precisava escrever sobre aquilo. E aí acabou, os livros eles se escrevem de maneiras diferentes, né? Cada livro tem a sua própria biografia, a sua própria marca, e isso é meio que imposto, né? Na hora de escrever, aparece assim. E o 8º Selo, eu escrevi como ficção, é uma narração ficcional, porém baseada em fatos reais, né? Os 7 acontecimentos que eu narro lá são todos reais, mas tem coisas ali inventadas, cenas, ou diálogos, e a própria maneira de narrar, né? Eu me coloquei de fora, os personagens se chamam o homem e a mulher, mas o que é mais estranho ainda, entram de repente a minha voz e a do Rui, como se fossem entrevistas entremeadas. Tem lá Rui, traço, tarará, tarará, Heloísa, traço, tarará, tarará. Às vezes tiradas de entrevistas de verdade que a gente deu. E às vezes inventadas também, olha que engraçado. Aí eu comecei a fazer crônica misturada com conto. Aí eu comecei a fazer crônica narrada por uma pessoa que era uma persona, não era eu, dizendo coisas que eu não sinto. Você veja como eu tenho essa coisa de misturar. Então, crônica, conto, romance, memória. Aí apareceu o teatro na minha vida. Foi também totalmente por acaso. Você faz teatro bastante? Olha, é uma coisa muito envolvente, né? Teatro é um desafio, porque os escritores são sempre muito solitários, né? Aquela coisa de trabalhar sozinho, e até há quem diga que são 2 solidões que se encontram, né? Que é o escritor e o leitor. Tem toda essa coisa. E aí, de repente, você se vê no meio de um processo de criação que é absolutamente coletivo, né? Porque, primeiro, eu tenho uma parceira com quem eu trabalho. Segundo, que quando vai começar toda aquela engrenagem de ir para o palco, há uma participação de todo mundo, né? Porque até os atores, eles acabam transformando as histórias que você escreve, né? Então, essa experiência do teatro, sendo assim tão coletiva, tão móvel, tão maleável, tão inesperada, sabe? Tão cheia de surpresas, foi uma coisa muito surpreendente para mim, muito, muito rica e muito desafiadora. Os livros, eles se escrevem cada um de uma maneira, então essa coisa da ideia também pode vir de diferentes formas, né? Pérolas Absolutas, por exemplo, surgiu essa expressão. Eu li uma matéria sobre as memórias lá, umas cartas ou documentos do Proust que tinham sido encontrados, e descobriram que ele se referia aos homossexuais como pérolas absolutas. Eu achei isso lindo, né? E eu tinha vontade de escrever um livro que fosse a história de 2 mulheres que têm o mesmo homem, né? A mulher e a amante, e uma vai encontrar com a outra para matar a outra. E não mata, porque acontece uma coisa na hora e ela não consegue matar a outra. E aí elas começam a conversar. E no final elas ficam juntas, elas se apaixonam.
E aí, quando eu li Pérolas Absolutas, eu achei, sabe? Aí, a partir do título é que eu escrevi. E tem outros totalmente diferentes, que a história existia, apareceu, eu compus e foi se modificando, né? Teve um livro meu, um outro romance chamado Diário de Perséfone, que tinha uma personagem que eu achava antipática. E eu tentava me livrar dela, sabe? Quando comecei a fazer o livro, eu fiz um perfilzinho dos personagens. E eu cheguei a fazer um dela, falei, não, eu vou tirar essa mulher é uma chata. Eu vou tirar, e o cara que no caso era o marido dela, não, ele vai ser solteiro. E aí eu tirei, aí eu comecei a escrever e ela voltou. Voltou. Foi se impondo ao longo do livro e ela passou a ser a principal narradora do livro. O nome dela era Dana, eu chamava ela de Danação. Mas no final eu acabei gostando dela, porque ela ganhou. Então, essa coisa que o nego fala, esse é charme de escritor, dizer que os personagens... Não é verdade que é charme. Acontecem coisas assim. Mesmo que você tenha tudo planejado, às vezes envereda, né, para um caminho que você não imagina. E os personagens, às vezes, fazem coisas que você talvez não tivesse programado, né? Olha, eu comecei a escrever de uma forma tão visceral que eu não saberia dizer assim, quem te influenciou? Bom, eu tenho essa relação com a sombra, né? Com o lado escuro, o lado misterioso, né? Oculto das coisas. Quando eu era criança, por exemplo, minha avó me contava muita história de terror. E o meu pai gostava de ler o Poe para nós. Então, eu vejo mais assim, sabe, essas coisas que ficaram muito entranhadas em mim. Eu não poderia dizer, fulano de tal, minha influência foi o escritor tal e tal. Também não saberia falar de estilo. Eu escrevo o que pede para ser escrito dentro de mim. Já teve gente que falou para mim, você só escreve desgraça, só escreve sobre morte, loucura. Não posso fazer nada, não sou eu, é ela, eu falo. Eu sou Elô. Quem faz isso é a Heloísa Seixas. Não tenho controle sobre ela.